brasileiro, eventualmente de um acordo internacional para transformar o etanol em commodity. Aí você teria que ter uma especificação em comum. Qual seria, por você, o caminho mais breve para melhorar essas especificações de etanol? Eu me lembro que você falou isso muito bem na sua apresentação. Eu acho que o conjunto, o que realmente vamos precisar e depois se juntar para analisar a situação e conseguir ter uma convergência junto. Eu acho que é mais um trabalho junto, a necessidade real. Claro. Eu complementaria que os cuidados com os combustíveis em geral têm que ser seguidos, né? Nós temos a ANP aí que faz esse trabalho, mas as montadoras fazem o seu follow-up, os produtores. Etanol tem as suas características, mas, enfim, qualquer combustível que esteja sendo comercializado tem que ser objeto de cuidado. Uma outra pergunta que nós temos aqui, eu acho que essa é mais dirigida para o Eduardo Campos. Eduardo, cerca de 3 meses atrás, a Prefeitura de São Paulo regulamentou lei que exige a substituição do diesel na alimentação de todos os novos grupos geradores na cidade. Essa é uma lei recente. Bem como a adequação daqueles atualmente em operação, por exemplo, em prédios, hospitais, shoppings, através de troca de combustível ou aplicação de filtros. A Marelli está olhando para esse mercado? Como é que ela poderia atender esse mercado? Nós estamos olhando, como eu apresentei na minha fala, não diretamente. Nós, como sistemistas, sempre dependemos de um cliente. Então, nós estamos sendo procurados pelos produtores de motogeradores, né? E estamos trabalhando bastante a fundo nisso, justamente para evitar a diminuição do uso do diesel para esse tipo de aplicação. Então, o uso de etanol é bastante importante e também a utilização do gás, com uma redução muito significativa na emissão de poluentes. Eu acho que essa é uma questão interessante, porque, embora fuja um pouco aqui do nosso assunto mais focado na área de transporte, mas é um mercado que se apresenta e é um mercado que não se conhece muito bem. Ninguém sabe exatamente qual é o número de geradores que existe nessa cidade, em outras cidades do país. Na época do apagão aí, muita gente saiu comprando os geradores, enfim, tem aí, já estão surgindo alternativas no mercado, isso é muito interessante. É um volume interessante. Posso dizer que vale a pena o trabalho que nós estamos fazendo, esse desenvolvimento. Não estamos, dentro do nosso core business, não estamos habituados a trabalhar com motores estacionários, porém é um bom resultado, né? Eu acho que para todos, para nós como sistemistas, para quem fabrica os motogeradores, mas também, principalmente para a sociedade, porque a redução de poluentes é muito grande, porque esse tipo de aplicação diesel, pelo menos os que se conhecem, não tem uma regulamentação, né? Que são os off-road, né? Não tem uma regulamentação. Então, a utilização... não tem um PROCONV para eles, exatamente. Então, a utilização de combustíveis, de biocombustíveis para essa aplicação, acho que tem um ganho bastante interessante para a sociedade. Eduardo, você viu que o pessoal gostou aí querem te cutucar. Não, mas essa aqui é uma boa, eu acho que você já respondeu, mas gostaria de fazer a pergunta. Vem do Armando Rispoli, ele está parabenizando a Marelli pela iniciativa de pesquisa em conjunto com o CTA, mas ele pergunta novamente, apesar de você já ter dito que, será que a Marelli não sairia da sua área core business para a aeronáutica e não poderia fornecer mais componentes, um motor para a aviação? Flex? Olha, um passo de cada vez. Justamente por não ser o nosso core business, muita gente
nos questiona, né, que já vamos fazer sistemas e sair voando por aí. Não é assim. Como eu falei na minha apresentação, por enquanto estamos nos limitando ao gerenciamento eletrônico do motor, que é o que nós sabemos fazer, né? Depois, nós estamos vendo, claro, tem possibilidades para a nossa divisão eletrônica, né? A parte de informação ao piloto. Eu não sei se tem alguém aqui que mexe com aviação, mas, na minha opinião, quando eu vi como funciona um avião desses que eu mostrei aí de aviação geral, é de arrepiar, né? Porque é totalmente dependente do piloto, né? A dosagem de combustível, o avanço de ignição, etc, etc. Então é uma coisa assim... Ele parou de andar de avião recentemente, né? Oi? Você parou de andar de avião recentemente, né? Não. É aviação geral, estou falando. Não estou falando de Boeing, não. Mas, então, nós vamos sim, mais para frente, vamos aprender como é que funciona o sistema para o avião, depois estamos vendo eletrônica. Eu já falei com o CTA de que avião, esses motores pequenos, motores ciclo Otto, devem ter catalisador. Nossa, acho que eu falei uma coisa que nunca se passou pela cabeça dele, mas eu acho que sim, porque as emissões desses motores são altíssimas. Talvez a contribuição no ambiente não seja lá tão significativa. Porém, a gente sempre considera que é uma oportunidade de ter um passo avante na tecnologia, né? Então, só porque o volume é pequeno não fazer, não sei até que ponto isso é válido. Porém, eles estão mudando um pouquinho, já estão aceitando um pouquinho mais. Porém, eu digo, passo de cada vez. Só um comentário um pouquinho fora aqui da nossa conversa. Há 2 anos atrás foi feita uma pesquisa, aí, uma tese de mestrado, que analisou aí alguns componentes em cascas de árvores aqui da cidade de São Paulo, e, para surpresa, aí se encontrou concentrações de chumbo relativamente altas. E aí eu fiquei muito curioso com a origem desse chumbo. E muito desse chumbo, muitas dessas árvores estão em rotas de passagem de pequenos aviões e helicópteros. Cerca de 30% dos helicópteros que voam em São Paulo, segundo o maior tráfego de helicópteros do mundo, eles operam com gasolina de aviação que contém chumbo. Então, essa é uma questão ambiental aí que precisa ser tratada. Quem sabe a gente tenha um helicóptero flex em breve também. Dos helicópteros que usam motor ciclo Otto, sem dúvida, estão nos planos, né? Por enquanto, vamos partir com aerobueiro, vamos ver como é que... Tirani, uma pergunta para você. Qual a diferença da caixa híbrida com dupla embreagem das caixas de marcha que hoje são usadas? Por que o nome híbrida? Dunque, o ibrido è un motore elettrico che aiuta al funzionamento di un motore che può essere abbinato a un motore normale. Non necessariamente o ibrido tem que ser abbinato ad una trasmissione a doppia embreagem. Se você abbina un motore ibrido con una doppia embreagem, você obtém un'efficienza energetica muito superiore, chega quase a 40%, no? No nosso caso. Però os dois componenti possono viver separatamente. Si può avere un ibrido normalmente con un cambio tradizionale a 5 marce tradizionale. Se abbina una doppia embreagem, ottiene mais efficienza energetica perché consuma muito menos. Ok, e uma última pergunta antes da gente passar aqui por uma voltinha aí virtual aí com o Fórmula Indy da Honda aí. O etanol é eficiente na redução de CO2, mas libera aldeídos, que são maléficos para a saúde humana. O que está sendo feito para melhorar o etanol, os motores nesse sentido, e qual a redução de material particulado em relação ao diesel e gasolina? Quer dizer, eu acho que, pelo que eu entendi, a pergunta se refere à redução de material particulado emitido pelo etanol em relação ao diesel e gasolina. Alguém se habilita a responder essa pergunta? Especialista aqui em injeção. Bom, não entendi direito, não então,
Pelo que eu Bom, posso... enquanto vocês pensam, eu vou respondendo aqui, tá? Exatamente, porque A questão da emissão de aldeídos aí, ela está sob absoluto controle. Nós temos limites de aldeídos, hoje de 20 miligramas por quilômetro, já a nível de Proconv, é um nível assim bastante reduzido. Eu diria que existem 2 países no mundo que têm controle de emissão de aldeídos, Brasil e Estados Unidos. E hoje o controle no Brasil, inclusive, é mais rigoroso que nos Estados Unidos. Com relação à emissão de material particulado em relação ao diesel e gasolina, dos estudos e pesquisas que se conhece, basicamente é praticamente nula a emissão do etanol em relação aos outros. E ontem nós tivemos aí uma discussão muito interessante sobre o ônibus a etanol, que está entrando em operação na cidade, e a redução medida aí pelos órgãos de meio ambiente e pela própria Scania é superior aí a 95%. Então, não sei se alguém quiser complementar. Só lembrando, uma outra coisa que se falou muito hoje sobre downsizing aqui nessa sala, e o downsizing é uma coisa, parece que feita sob medida para um motor flex. Porque o downsizing vai te obrigar a você ter um turbo compressor. E com um turbo compressor, ou, sei lá, um compressor convencional, esse foi em alguns casos até um sistema que existe, que tem um compressor tradicional e um turbo compressor ligados em série, no caso, os motores TFSI da Volkswagen. Então, com isso, você consegue o melhor dos mundos para o motor flex. Seria realmente você não se preocupar em limitar o desempenho do motor flex, porque a taxa de compressão tem que ser baixa no motor a gasolina. Então, eu gostaria de ter também a opinião do Frank e do Eduardo sobre o downsize aplicado aos motores flex. Na verdade, o fato de usar um turbocompressor, poderia ser um meio de se adaptar melhor no balanço gasolina-flex, pela emissão do ar, da pressão que você vai entrar dentro do motor. Poderia ser, efetivamente, um plus, um bônus para entrar essa tecnologia flex do downsizing. É a condição ideal, principalmente no uso com etanol, porque você pode desfrutar o máximo do desempenho do motor sem ocorrer a detonação, né, que é extremamente prejudicial ao motor. Então, seria uma solução, sem dúvida, muito interessante. Seria, não? Vai ser, né? E a gasolina você tem que limitar, porque ocorre a detonação, né? Então, você tem que limitar a pressão, né, ou o avanço, ou seja, depende de como a estratégia do fabricante do motor, e do álcool você pode desfrutar tudo. Bom, antes do Alfredo assumir o cockpit aqui do Fórmula Indy, gostaria de lembrar a todos que, saindo à direita, existe aí um modelo de moto Honda aí, Flex, e também na saída aqui do hotel também está à exposição aí um veículo Peugeot modelo 408, que a Peugeot prometeu dar para quem descobrir quantos parafusos tem este veículo, certo? Então, Alfredo, por favor. Obrigado, Felipe. Bom, conforme prometido, Acho que é melhor, né? deixa eu localizar meu mouse. Na verdade, aqui eu tenho 2 plus. Eu gostaria de mostrar, além da volta no Fórmula Indy, o motor V8 movido a etanol, gostaria de falar também um minutinho de uma tecnologia alternativa que já é realidade. Pelo menos nos Estados Unidos, nós já estamos comercializando o FCX Clarity, que é um modelo movido a célula de combustível. Eu coloquei até aqui a imagem de uma placa solar, nós produzimos também placas solares. Essa placa solar não é uma placa aquecedora,